Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. Meu nome é Thiago e falo daqui de Porto Alegre. O assunto que nós vamos compartilhar hoje é: o Brasil tem que ser igual ao outro país? Ou seja, quando a monarquia for restaurada, o Brasil tem que ser igual à Inglaterra, ele vai ser igual à Suíça, aliás, a Suécia, a Noruega, o Japão, a Bélgica, a Holanda, ou o Brasil tem que continuar sendo república e ser igual aos Estados Unidos? Hoje que nós vamos falar. Primeiro, o Brasil, na época do Império, nós éramos o país mais rico das Américas. Nós competimos de igual para igual com os Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma república naquela época, mas nós éramos iguais a eles, sendo o Império. Nós éramos o nono maior império do mundo, a quarta economia mundial. A nossa moeda tinha o mesmo valor da libra esterlina daquela época. Ou seja, o nosso país era um país de primeiro mundo na época do Império, e nós competimos de igual com os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil sendo república atualmente, nós estamos muito longe disso. Estamos muito longe de ser igual aos Estados Unidos. Então, por que as pessoas querem ser igual aos Estados Unidos se a gente toda vez tenta demonstrar que república não dá certo? Enquanto as pessoas não se conscientizarem que república não dá certo no Brasil, nosso país não vai sair do lugar. Vai ficar nessa coisa de altos e baixos. Uma hora vai melhorar, uma hora vai piorar. Nós precisamos de estabilidade política, coisa que nós não temos há 130 anos. Outra situação. Quando o Brasil restaurar a monarquia, nós teremos a mesma forma e sistema de governo dos outros países que são monarquias. Ok, mas a Constituição vai ser diferente, tá? A família imperial é diferente. Tem umas famílias imperiais que são mais... famílias reais que são algumas, por exemplo, mais liberais, outras são mais conservadoras. Por exemplo, a família real britânica, de alguma forma, eles são um pouco mais liberais. A nossa família imperial, ela é muito mais conservadora. Então, cada monarquia, cada país monárquico, eles têm a sua história, a sua maneira de agir, a sua peculiaridade. Então, não há por que a gente se igualar a outros países, porque o Brasil ele tem uma história própria, nós temos a nossa própria história, nós temos as nossas próprias leis, a nossa própria Constituição, a nossa própria família imperial, os nossos costumes, até porque o Brasil não será reino, será império. O único império que existe atualmente é o Japão. Nós não seremos iguais a eles, mesmo o Brasil sendo império, nós não seremos iguais a eles, porque o Japão é uma cultura milenar. O Japão não deixou de ser uma monarquia. O Japão continua sendo uma monarquia, um dos países mais prósperos, país de primeiro mundo. Então, nós não iremos nos igualar a eles. O Brasil voltará a ser império, mas nos nossos termos, nos nossos costumes. Nós estamos aqui para restaurar a monarquia do Brasil, o império do Brasil. Não é vamos trazer o reino da Noruega, o reino da Suécia para cá, vamos trazer o Reino Unido para cá. Não, nós vamos restaurar o império do Brasil. Ou seja, o império de Dom Pedro II, o maior período de estabilidade política e prosperidade que já houve no Brasil. O reinado de Dom Pedro II. E é esse império que nós vamos restaurar. Tá? Para deixar claro, nosso país não vai se igualar a outros porque nós temos a nossa própria história, a nossa própria cultura. Então a gente tem que parar com essa coisa de querer se igualar a outros países. Cada país tem sua maneira de agir, pessoas diferentes. Então vamos focar em restaurar a monarquia do Brasil, ok? Esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.